Estamos começando mais um Contraponto Cultura. No programa desta semana, o convidado é o doutor Everaldo Crispim. Mas volta aí a fita, porque na verdade é o escritor Everaldo Crispim que vem falar hoje com a gente. Doutor Everaldo, agora eu vou poder chamar de Everaldo, né? É lógico. Aqui o escritor. Muito obrigada por ter aceito o convite, vir aqui à TV Comunitária falar sobre o seu livro, que é Uma Viagem ao Acaso. É o terceiro livro, doutor? É o terceiro Everaldo. livro. É o terceiro Isso é livro. difícil aqui superar o doutor. Não, você esquece, doutor. Everaldo, então a gente vai falar aqui sobre Uma Viagem ao Acaso e eu queria que a gente começasse sabendo um pouco dessa história. Qual é o acaso aqui que envolve os personagens da sua história? Conta um pouquinho pra gente. Pois é, Tatiana. Ou seja, na verdade, só um pequeno preâmbulo. Na verdade, o autor escreve e existe uma cumplicidade com o leitor é que sabe e que determina aquilo que ele escreve. Já teve pessoas que me disseram que esse livro é um livro policial. Outras pessoas falaram a respeito outros aspectos do livro. Eu, na verdade, pensei em escrever um pouco um livro a respeito do acaso. E pensei também em escrever alguma coisa onde você tivesse um personagem que, de certa forma, encarasse valores que hoje são existentes na nossa sociedade. Eficiência, competitividade, garra, determinação, um certo orgulho, trabalho, que são valores que são da nossa sociedade do último século, porque esses não eram valores que existiam antes. As pessoas podiam ser eficientes, mas não eram um valor enquanto tal dentro da sociedade. Então você encontra uma pessoa que tem como meta, como princípio da sua vida, esse tipo de valor. Então, o tempo que ele mede é o tempo para ele, e ele inclusive afirma isso no livro, o tempo para ele é a distância que separa entre os objetivos que ele tem. Então, é uma pessoa absolutamente centrada nele. É um e um belo dia de uma metrópole, né? É um sujeito de uma metrópole. Né? É um sujeito de uma da metrópole sociedade do século de consumo, do sucesso. Do né? sucesso, da briga, da garra, da determinação, que são valores hoje. E um belo dia, essa pessoa se encontra diante do acaso. E o acaso, aos poucos, acaba por destruir todos esses valores que ele tinha. E ele chega, no fim, um trapo. Pois é, mas será que esse acaso não é uma oportunidade para ele? Muitas vezes ele, inclusive, usa, de certa forma, essa oportunidade. Só que ele usa para decidir pela morte. Uhum. Então, é um livro meio trágico, talvez. Mas é um livro sobre a história de um crime. É que, de repente, ele não é mais, ele não se reconhece ele mais, já não tem né? mais, E nem é ele já não tem, ele perdeu naqueles, tudo, ele foi perdendo. Ele perde tudo. É um livro, é um livro, ou seja, a ser policial é o que eu disse para esse meu amigo. Você escreveu um livro policial. A ser policial é um livro em que o mocinho é bandido, o policial é bandido, o bandido é bandido, mas é um bandido que tem alguma ética. E é, inclusive, às vezes, bandido por acaso. Os outros são bobos ou são meio bandidos. Salva apenas a mulher. Eu já estou até fazendo muita explicação a respeito do livro. Acho que o leitor que tem que tirar isso, né? Mas só para terminar. Salva apenas a mulher, que é a figura do afeto. Ela é pura e simplesmente afeto. Se você espreme, ela não sai nada além de afeto. Ela é só afeto. E salvam os dois filhos do moço com uma concessão ao novo. Então, de certa forma, é uma história de um crime, mas ele tem algumas correlações mais. Mas eu acho que, ou seja, eu não devo falar tanto, eu acho que o leitor é que tem que tirar as coisas do livro, é que tem que descobrir. O livro é ambientado em Belo Horizonte? Não, o livro é ambientado numa cidade hipotética. Que pode ser qualquer metrópole. Pode ser qualquer metrópole. Desde que seja uma metrópole. Quer dizer, é esse cidadão hoje de uma sociedade... De um país pobre que se globaliza. E a história começa aqui, tem até a capa do livro, é uma capa bonita, eu achei super interessante aqui a ideia com a história, né, que envolve aqui o táxi. É um táxi. Né, tem um táxi que é fundamental na história, exatamente. Bom, antes da gente aprofundar mais essa discussão sobre o acaso, o Everaldo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de ser médico e escritor. Né? Como é que você encontra aí inspiração e tempo para poder desenvolver a literatura, já que se trata do seu terceiro livro? Pois é. Na verdade, eu sempre escrevi, Tatiana, eu sempre gostei de escrever, mas eu escrevi e perdia. Há uns 15 anos atrás,
eu quebrei o pé e fiquei em casa e me colocaram na frente de um computador, que era coisa com a qual eu não tinha a menor intimidade. Né? Mas eu fiquei na frente de um computador. E aí eu escrevi isso aí. Tem 15 anos que esse livro está escrito. Entendeu? Aí eu fui colocando. E ele ficou guardado porque eu achava até que é um livro muito presunçoso, entendeu? Eu fiquei com ele guardado. E aí eu passei a escrever e a guardar aquilo que eu guardava, e aí escrevi 2 livros de conto. Né? Os que foram publicados, que já foram então, publicados. primeiro são livros de contos, né? Que são O Sopro do Vento Isso. e A Tábua dos Desejos. Tábua dos Desejos. Eles foram publicados pela mesma editora, Everaldo? Não, são editoras diferentes. Essa daqui é a Asa de Papel. Essa é a Asa de Papel. Muito bem. E esses contos, eles são... Porque uma coisa assim, uma coisa que é interessante para a gente é muitas vezes ver o espaço que a gente habita, a nossa cidade, retratada às vezes em filmes, em livros, etc. Né? E aqui você imagina uma metrópole hipotética, mas é uma metrópole que tem alguma face. Quer dizer, é uma metrópole ocidental, que pode ser de repente Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Paris, Nova York, etc., mas que tem essa marca aí dessa metrópole, de uma sociedade de consumo, de uma sociedade ultra rápida, que privilegia o sucesso, né? O sucesso a qualquer preço, etc. E esses outros contos, eles seguem essa mesma linha, essa mesma ideia, ou tem alguma coisa mais regional, alguma coisa da nossa identidade aqui, né, de BH? Não, Zé Luiz, eu acabo escrevendo sempre um pouco a partir de um mote, sabe? O primeiro livro chama-se O Sopro do Vento, né? Tem uma frasezinha inicial do Tiago de Mello. O vento do mundo sopra e quando sopra destrói, ou qualquer coisa, não me lembro mais muito bem, né? Então, esse é mais ou menos o mote do livro, né? As coisas no mundo vão mudando e vão se destruindo e vão surgindo outras, entendeu? E não existe uma coisa que também é muito palpável, o sopro do vento. O sopro do mundo, que vai ventando nas coisas, vai ventando na sociedade, vai ventando nas pessoas e vai mudando, muda os conceitos, muda os costumes, as coisas vão mudando. O segundo livro, eu tinha inicialmente a ideia de chamá-lo Um Colar de Incertezas. Depois até me convenceram a mudar. Um colar, porque um colar é formado de contas, e aí seria formado de contos. De incerteza, porque na verdade é um livro que se trata sobre certezas e incertezas, o certo e o errado. Se você for ver os contos, se você for ver os textos, todos os textos mais ou menos transitam por esse caminho. O que é certo, o que é errado, o que é certeza e o que é incerteza. Entendeu? Onde é que está a loucura e a sanidade? Qual o espaço que existe entre isso aí? A distância é pequena, é muito pequena. Então, ou seja, eles têm um certo mote. O mote um pouco dos outros dois é mais ou menos isso, né? Então não tem nada, por exemplo, que você possa dizer assim, é ambientada, é a sua vida pessoal. Não tem, eu não consigo escrever muito sobre a minha vida. É evidente que ela está ali. Mas se você disser, a sua reminiscência de infância. É um pouco autobiográfico, mas é pela forma até que você enxerga as experiências que você tem a oportunidade de participar de alguma forma, né? Exatamente. Quais são os autores, Everaldo, que te inspiraram a escrever? Ou seja, qual é o seu tipo de literatura preferida? Nossa, é muito difícil. Difícil. Sabe por quê? Porque eu leio de tudo, principalmente clássico. Falou que é clássico, eu leio. Entendeu? E mais literatura brasileira? Muita literatura. Tem literatura brasileira também, você tem boa literatura no Brasil, muito boa, mas tem muita literatura também internacional, que eu gosto muito de ler, eu gosto muito de conto, e gosto muito de romance também, entendeu? Então eu acabo lendo tudo, eu acabo lendo muita coisa, sabe? Everaldo, eu queria que você falasse um pouquinho mais, obviamente sem revelar para o telespectador, né, toda a trama do livro, mas assim, esse personagem central, esse homem moderno, homem contemporâneo, né, que busca permanentemente o sucesso, né? Como é que você imaginou ele? O que ele esconde ali no fundo? Porque eu vejo essas pessoas que vivem em função do trabalho, do sucesso, da correria, etc., elas são pessoas que muitas vezes não têm tempo para parar, para pensar, para observar, pensar na sua vida, mesmo para pensar no que ela está fazendo da vida dela. Como é que você imaginou esse personagem? Como é que você vê esse personagem central? Então assim, eu vou te dar uma dica que ela só tinha para mim. Esse livro
a ideia dele me surgiu numa poesia do Carlos Drummond de Andrade. Homens partidos, tempos partidos. Esse é o tempo de homens partidos, tempo de partidos, não sei o quê. Essa poesia é que me deu o mote para esse livro. Isso me lembra um amigo meu que diz que não é um homem partido. Nosso tempo. Ele fala isso, na verdade, se referindo a não ter filiação em partido político. Sim, mas... Fala, não me filio a nenhum partido, porque eu não sou um homem partido. Ele é um homem inteiro mesmo. Ele é um homem inteiro. E o que é um homem partido? Esse sujeito partido? O que é esse? No fundo, todos nós somos meio partidos, né? Mas existem pessoas que são um pouco mais inteiras, né? Entendeu? Então, tem pessoas muito... Eu lembro do professor Arthur Diniz... Não precisa ser um cara fechado em si, não. Não precisa ser um cara chato, enjoado, ele inteiro. Não. Mas existem pessoas que são mais... Aliás, a diversidade é importante na vida, né? Mas é mais do que a diversidade isso. O homem partido é mais do que a diversidade. É um homem um pouco esfacelado, né? Você teria alguma coisa a ver? O professor Arthur Diniz, nosso amigo lá da UFMG, ele falava muito de uma ética estanque, como que as pessoas, algumas pessoas, obviamente não todas, mas algumas pessoas são capazes de ter éticas diferentes para momentos distintos da vida. Né? Às vezes o cara é um bom pai de família, né, no fim de semana, mas no dia segunda-feira ele chega na empresa, ele faz todas as sacanagens, não sei o quê, aí ele fecha aquela gavetinha, abre outra gavetinha, aí ele viaja, tem um monte de gavetinhas, um monte de éticas, né, estanques. Esse seria um pouco desse homem partido, esse seu personagem é um pouco assim dessa coisa assim, é um cara... Não sei, eu acho que ele está mais para um cara inteiro na superficialidade. Ele está mais assim para alguém. Nós estamos fazendo uma psicanálise dele aqui. Pois é. Vamos fazer mesmo. Precisamos chamar um psicanalista aqui. Mas olha, essa questão do acaso me intriga muito. E eu acho que a gente sempre trata o acaso numa relação com o destino. Se as coisas acontecem por acaso ou se as coisas acontecem porque tem um destino. Eu até comentava aqui, antes da gente começar a gravar o programa, de alguns filmes que trazem essa ideia de que um único evento teria mudado toda a história, ou seja, a relevância de coisas tão pequenas, né, mas que podem fazer uma mudança significativa. Eu até escrevendo para um blog que eu tenho com as minhas irmãs, escrevi um texto uma vez que falava sobre isso. Eu parei num posto de gasolina e fiquei pensando assim que talvez o tempo que eu estou ali abastecendo, 1 minuto de diferença possa fazer diferença no resto da minha vida. Né? O caminho que eu vou seguir, os outros carros que eu vou cruzar, que eu não cruzaria, enfim, as pessoas que vão ter o contato comigo. Mas eu não sei até que ponto essas questões menores fazem diferença no todo, assim, no final da história. Que é um pouco a história do Garota Interrompida, né, em que a história vai retrocedendo, pequenas coisas são alteradas na história, mas parece que o fim é sempre o mesmo, como se houvesse assim, um destino do qual a gente não consegue fugir, mesmo vivendo de acasos. Talvez a gente tenha aquela ilusão, né, de achar que a gente domina a nossa vida, de que a gente é dono, né, em certa forma, do nosso destino, etc. E o acaso é muito presente. O acaso é presente. Eu acho que a determinação do homem, ela influi na natureza e influi em tudo. Sem dúvida. Gente não vai dizer isso. Nós acreditamos na história, né? Não, a gente não vai dizer, né? Agora, na verdade, que o acaso também influi. Inclusive, nas nossas determinações também influi. Né? Eu tenho um sentimento de que a nossa vida é um pouco fruto do acaso. Esse Big Bang que existiu, que um belo dia juntou proteínas e não sei o quê, isso houve um acaso. E acho que o mundo também pode acabar em cima do acaso. Pode ser que a gente, inclusive, consiga ter acasos diferentes ou sair desses, não sei o quê, mas você não sabe onde é que vai ser. De repente pode vir um asteroide, acabou a espécie humana e quem sabe vem outra espécie que dê mais certo, né? Não, acho que nós demos muito certo, viu, Zé? Se você for pensar... Vamos discutir isso no segundo bloco, porque você, Everaldo, é também um homem político, um ativista político. Eu queria puxar um pouquinho disso aí, para você falar um pouco o que você está achando, né, da nossa realidade política. Podemos falar nisso? Se o Everaldo vai conseguir escapar aqui do Zé Luiz no segundo bloco, daqui a pouquinho a gente volta.
Hoje eu não vou entrar em cena para representar um papel, mas para dar um toque em você que dá tanto valor à liberdade. Tem gente que usa drogas porque acha que vai ficar mais descolado. Num primeiro momento, a droga pode até dar prazer. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas para buscar liberdade e depois perder a liberdade com as drogas? Então, se elas surgirem na sua vida, sai de cena e faz assim para as drogas. Estamos de volta com o Contraponto Cultura. O convidado desta semana é Everaldo Crispim, autor do livro Uma Viagem ao Acaso, que é da editora Asa de Papel. Essa editora, e o livro pode ser encontrado, a gente comentava isso aqui, né, durante o intervalo. As pessoas que quiserem adquirir Uma Viagem ao Acaso podem encontrar. Eu conheço o Cebola, que é o revendedor da Boitempo, de outras editoras. Antônio Borges. Antônio Borges, mas é melhor falar Cebola, senão ele pode se confundir. Tem o telefone dele aqui, ó, 8609-1112. 8609-1112. Ele tem a livraria, que é a livraria naquele edifício Comiteco, na Savassi. É uma galeria, é na galeria, ali embaixo. É uma galeria exatamente em frente à Cultura Inglesa, na Antônio de Albuquerque. E outras livrarias, quais ali outras? Na Savassi, aquelas livrarias tem também, e no Café Book, que é em Santa Efigênia, também tem. Eu liguei meu celular aqui, mas vou desligar, senão se toca o telefone agora, não vai pegar bem. Não vai pegar bem. Mas olha, a gente estava falando no primeiro bloco sobre essa questão das pessoas serem pessoas partidas. E tem um filme que eu não consigo me lembrar o nome do filme, mas é com a Demi Moore, e ela vive duas vidas completamente distintas durante a história. Eu não sei se você lembra desse filme. Eu lembro, mas eu não lembro. Mas assim, para mim é o maior emblema esse símbolo de uma vida partida. Ela vive uma executiva bem-sucedida em Nova York e ao mesmo tempo vive uma mulher, mãe de família, no interior da França. E ela é essa executiva em Nova York, tem uma vida agitadíssima, e quando dorme, acorda na França, mãe de várias crianças, tem uma vida no campo, e quando ela dorme lá na França, ela acorda essa executiva. Então ela perde a noção de quem ela realmente é. Qual é o sonho e qual é a realidade. Qual é o sonho e qual é a realidade. Então o filme joga muito com essa dualidade, né, que é entre uma vida mais pacata, uma vida de contemplação e uma vida de sucesso, de correria, né, de competição, que é retratado em muitos outros filmes. Mas o acaso é muito legal, né? Quando você imagina, às vezes, pessoas, cada um tem sua história de vida e todo mundo tem o papel do acaso, muitas vezes, determinante, né, na vida. Todo mundo tem uma experiência com o acaso. Mas quando você vê, por exemplo, as pessoas, às vezes pessoas que vivem juntos uma vida inteira, que se conheceram desde pequena, cresceram juntos, casaram, e outras pessoas que se conheceram absolutamente ao acaso. Né? Você perdeu um avião aqui, de repente encontrou, ou uma decisão que aquela pessoa tomou que desencadeou um monte de fatos. Isso é muito legal, né? Você lembra até, você estava falando do Big Bang, né, da tese, que eu acho fantástica, dos universos paralelos, né? Cada decisão que a gente toma na vida nos leva a um caminho que não seria o mesmo se aquela decisão fosse um pouquinho diferente às vezes, né? Por isso que a vida é rica, né? Acho riquíssimo isso. Agora, Everaldo, vamos falar um pouquinho de política, depois a gente volta ao livro. Olha, eu tentei te salvar dessa, Everaldo. Eu tentei te salvar dessa. Vamos colocar o Everaldo aqui no programa, um grande socialista, né? Se a gente falar um pouquinho. Everaldo, o que aconteceu com os socialistas? Eu tenho essa sensação, eu falo muito com meus alunos, às vezes, hoje em dia, os partidos políticos estão em crise, no mundo inteiro, né? Pelo menos no mundo ocidental inteiro. Né? Os socialistas já não são mais socialistas, os comunistas mais ou menos, muitos também não são comunistas, os liberais também não são tão liberais. Eu acho que os únicos que ainda guardam alguma coerência são os conservadores, né? O povo do mal mesmo, esse aí não tem, né? Como é que você avalia esse momento político? Eu acho que nós estamos vivendo realmente um momento muito
mesmo no mundo inteiro, mas em alguns lugares piores, né? E aqui eu acho que é muito ruim. A gente está falando de partido de homem partido e o partido político enquanto tal. O partido político, ele deveria representar parte da sociedade, por isso que é partido. Uma parte que pensa igual, outra parte que pensa igual, outra parte que pensa igual não, mas semelhantes, e que se unem para defender aquilo que eles acham que é correto. Essas partes acham que é correto. Agora, hoje isso não existe, porque, ou seja, o poder, ele assambarca tudo, e as pessoas, por causa do poder, se tornam extremamente pragmáticas, perdem tudo aquilo que ele pensa. Aí é realmente um homem partido, realmente, né? O sujeito pensa uma coisa, mas ele vai fazer outra coisa, né? E hoje é pura e simplesmente a luta pelo poder. Se você tem a luta pelo poder e você não tem o que fazer com ele, porque você não tem por trás de você alguma ideia que você vai fazer com esse poder, o que acontece? Você fica de Carlos Cachoeira para baixo, para cima, para não sei o quê. Ou seja, você fica para você e para o seu grupinho, para uma meia dúzia de pessoas, porque, ou seja, não tem nada que informe a esses homens e a esses partidos o que fazer. Ficam brigas de... Entendeu? Eu acho que a política no Brasil hoje é muito triste, dá pena. A gente tem uma sensação, às vezes, em partidos políticos, isso eu vi em alguns partidos políticos, se trabalha muitas vezes o candidato, aquele candidato bom de voto. Então é como se o partido ficasse atrás do sujeito bom de voto para levar para o seu partido, como se fosse um jogador de futebol, né? Mas você vê isso com esse palhaço de São Paulo. Como é que ele chama? Não sei eu. Tiririca. Tiririca. Um cara que e ainda querem lançá-lo a candidato a prefeito para poder eleger vereador. Gente! É muito... Não importa se ele tem alguma coisa a fazer por São Paulo ou não. Não importa se ele pensa ou não pensa alguma coisa. O que importa é que o meu grupo vai crescer, o meu grupo dos meus amigos vai crescer no mando da fatia do poder. Então é o poder pelo poder. É total falta de compromisso com qualquer ideia, qualquer ideologia, com qualquer programa. Né? Porque você pega nos Estados Unidos, republicano é republicano, o democrata é democrata. Eles têm uma certa distinção de vida, de ponto de vista. E o cara não fica trançando para um lado e para o outro, não, ele fica ali. Entendeu? Você vai na França, você vai na Alemanha, você vai nesses mas lá também está em crise, né? Está em crise, mas não chega a ser igual o que nós vivemos. Porque hoje, por exemplo, na França, pegar... eu lembro da época do Mitterrand, Partido Socialista Francês, era um partido socialista. O Partido Socialista Francês hoje também virou... As políticas do Partido Socialista Francês são políticas de direita no poder. É a mesma coisa, aí tem outra coisa que a gente teria que pensar também, né? Mais um dado a encaixar, né? É que o mundo evolui de uma certa maneira, e eu acho que até a democracia e a liberdade, isso aí eu acho que é fundamental, e é por isso que eu acho que todo mundo socialista como comunista deu errado, por causa da questão da liberdade, né? Porque o homem sem liberdade é nada, né? As diversidades são fundamentais na vida, e se você não deixar com que essas diversidades se explicitem, rompe tudo. Mas tem liberdade, ruiu aquilo tudo lá. Tem liberdade no capitalismo? Não. Tem liberdade no capitalismo, é liberdade de comprar carro, comprar celular, comprar... Ou seja, você está falando numa sociedade hipotética, ou utópico, hipotético, aquilo que você pode querer, aquilo que a gente pode querer. Mas se você viver hoje, você vê que numa cidade, mesmo no Brasil, hoje você tem uma diversidade de opiniões muito maior do que você tinha em 64, 65, 66 até 68. Onde a gente vivia num período autoritário. Nós vivemos uma ditadura empresarial, militar, que matava, torturava. Né? Hoje você pode chegar e falar mal, inclusive do capitalismo. Entendeu? Nem precisa falar mal, né? É tão ruim que é só olhar. Pois é, mas ou seja, existe uma liberdade relativa, né? Muita gente, a maioria das pessoas olha e não vê, né? Então a gente precisa falar, chamar atenção. Olha lá, olha esse negócio não funciona. Pois é. Mas também... porque eu acho que assim, essa crítica ao socialismo, muitas vezes, a gente pega numa sociedade capitalista, vamos pegar os Estados Unidos mesmo, você pode até ter uma diversidade de ideias, mas as ideias distintas, elas não têm chance de aparecer na grande mídia. Ou mesmo nós, essa nossa conversa aqui, né, dificilmente ocorreria na Rede Globo.
Então, liberdade, a gente tem liberdade de falar, a gente fala em casa, a gente fala na TV comunitária, etc. A TV comunitária é um canal fechado, né? Tomara que chegue a ser um sinal aberto para a gente atingir mais pessoas, e as pessoas vão pensar, olha, aquele povo ali está conversando coisa interessante, não fica aquela bobajada falando de outra coisa, etc. Mas assim, são sociedades, e hoje eu acho que muito ideologizadas, né? Muito pouco... na verdade, o problema da liberdade Agora, são duas coisas diferentes. Quando a gente fala em socialismo, você fala no sistema econômico. Quando você fala em liberdade, é outra coisa, né? Você pode ter um sistema econômico que seja um pouco mais socializante ou até socialista e ter liberdade. Sim, lógico. Agora, só que não foi o que aconteceu, a experiência que... Eu pegar experiências, talvez, stalinistas, né? Experiências de alguns estados do socialismo real. Né? As experiências foram, né? Foram meio... Eu estou impressionada, Luiz, porque o Everaldo não falou com tanto entusiasmo. Eu acho que ele ficou guardando o segredo aqui do livro. Viu? Nós tocamos em pro política. Telespectador. Ele começou a mexer na cadeira e eu acho que o Everaldo realmente estava querendo ser provocado aqui. Era na política mesmo, viu, Everaldo? E a história aqui do acaso vai ficar para o telespectador comprar o livro e saciar a sua curiosidade. Pois é. Fantasiar em cima dele, viajar nessa maionese por aí. Eu quero voltar para o acaso. Então volta, mas eu queria... Tudo bem, volta. Você está querendo apertar mais o Everaldo aqui. Eu queria só perguntar para ele, você acha que tem algum partido político no Brasil que ainda tem algum tipo de coerência com o seu programa? Tem, né? São um pouquinho os partidos pequenos, tem uns talvez, partidos pequenos né? e que tudo, tem, né? O PT sempre foi muito... Eu nunca fui petista, mas para mim sempre foi uma esperança, né? Eu acho que com o uso do poder, com o exercício do poder, até a prática social obriga a isso, a prática política obriga a isso. Isso é que é uma merreca nesse país, entendeu? Porque você tem que conviver com salafrário, entendeu? E aí, se você não conviver com salafrário, você não governa, fica um negócio de doido. Então, ou seja, o PT, enquanto tal, eu acho que ele perdeu muito, né? E você tem alguns partidos, né, menores e tudo mais, que mantêm uma certa coerência e tudo mais, né? Tudo bem, são sempre as pequenas coisinhas que existem na sociedade, as pequenas sementes, que quem sabe, né? A gente não pode... mas talvez é isso que você disse, é um sistema que está corrompido, né? Então, se você chegar ao poder dentro desse sistema, você tem que... E não foge, não é questão, você fala, é o partido A, B, C ou D, que é o fulano... Olha, ou você vai entrar na regra do sistema, você vai se sujar. Ou então, de fora, você destrói esse sistema e constrói um outro sistema, que não seja sujo. Mas, para você entrar, chegar ao poder aí, você vai ter que... A questão do dinheiro na política é muito importante, né? Você vê só, essa coisa de você sair para buscar dinheiro para poder se eleger, na verdade, o Estado é que tinha que pagar. E você não podia tirar dinheiro de ninguém, em nenhum tostão, ninguém podia aparecer com nenhum tostão, nem que seja da mãe. Também acho. A mãe me deu esse dinheiro para fazer a minha campanha. Não pode, cara. Não tem democracia num sistema decente com financiamento privado de campanha. Porque você já... Eu vou te dar dinheiro, depois não vou lá pedir favor, cara. Lógico que vai ligar. E você não sabe disso? Ali, Você não sabe disso? Isso é óbvio, né? É óbvio. É só o eleitor que não sabe. Bom, gente, olha, o nosso tempo acabou, infelizmente. Olha, a nossa vítima de hoje, porque não foi um convidado, foi uma vítima, foi o Everaldo Crispim, que é autor de Uma Viagem ao Acaso, que a gente trouxe aqui para falar sobre o livro, mas o Zé Luiz conseguiu. Mas você viu como é que ele gosta. Agora, olha, Everaldo, agora você vai ter que voltar, você vai ter que fazer esse compromisso de voltar aqui para conversar com a gente sobre política. Tudo bem. Tá certo? Então, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Quero parabenizá-lo por esse trabalho, por esse livro. Continue escrevendo, nos presenteando aqui com o seu trabalho. E semana que vem a gente está de volta com mais o Contraponto Cultura, recomendando mais um livro. Quer ainda dar uma palavrinha, Verônica? Sim, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade que me deram, né, dessa conversa agradável, né, descontraída, né, e a oportunidade de estar aqui na televisão e podendo falar para um pouco mais de gente. Já está marcada a próxima vinda do Everaldo aqui. Semana que vem a gente está de volta com Contraponto Cultura.